23 de março de 2024, sábado da quinta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos. E hoje nós vamos meditar a profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículos do 21 ao 28. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda a parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com os seus ídolos e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre, também eles, com seus filhos e netos. E o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei o meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, que texto bonito da profecia de Ezequiel. Ezequiel conviveu no exílio da Babilônia junto do povo que foi deportado para ser escravo. E Ezequiel agora está, é evidente, por meio de seus lábios, é o Senhor quem fala, está a fazer essa profecia cheia de esperança, de bom ânimo, para exortar o povo que Deus, ele tem um projeto para o povo, projeto de vida, projeto de fidelidade, projeto de pertença. Olha, minha gente, Deus, ele é tão condescendente, misericordioso, paciente para conosco. A paciência de Deus que se demonstra para todos nós, ela é demonstrada nesse texto de Deus em relação ao povo de Israel, ao povo de Judá, um povo que traiu a Deus por tantas alianças que Deus fez com esse povo, tantas oportunidades que Deus deu a esse povo de pertencer a esse Deus e de gozar de alegria e de favores eternos, mas o povo sempre insistiu em andar nos caminhos maus, né? E o que acontece? A consequência, o exílio, o sofrimento. Quem se distancia de Deus não vai muito longe. A consequência é desastrosa, né? E ainda assim, Deus não esquece, não abandona o povo. A gente olha o texto de hoje, a gente escuta esse texto, a gente aprecia esse texto, a gente fala, nossa, mas como que Deus é tão tolerante, tão paciente? Porque nós somos tão intolerantes e tão impacientes, e a gente não consegue compreender como Deus demonstra tanta paciência ao esperar o ser humano voltar à vida de retidão, né? E a promessa que Deus faz a esse povo que estava pagando os pecados no exílio é uma promessa de reconstrução. Olha que bonito o comecinho do texto. Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram.
para recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Ou seja, o Senhor vai fazer esse povo voltar para casa. O Senhor vai fazer esse povo possuir aquilo que é dele. Mas esse povo não merece, esse povo merece o pior, mas Deus vai fazê-lo. Deus vai fazê-lo. É preciso somente o quê? Esperança, paciência, porque vai dar certo, porque Deus prometeu e Ele cumpre. Minha gente, colocando esse texto na nossa história, a primeira coisa que nós devemos levar para a nossa vida, para o nosso coração, nessa manhã desse sábado, é que nós temos um Deus paciente, que também está a esperar por nós, por mim e por você. Não foi somente com o povo de Judá, há tantos séculos atrás, né? Mas está esperando por mim e por você. Isso é muito bonito em Deus. Por isso que eu sempre falo, o processo de conversão, né? Esse ato do povo voltar para a terra prometida, sair do exílio, da escravidão do exílio e voltar para casa, nos significa para nós o processo de conversão. Se converter não é uma decisão súbita e única na vida. A gente sabe, no fundo, que olhando para trás, tanta coisa a gente já superou, quanta coisa a gente já amadureceu. Mas a gente olha para a gente mesmo, no nosso presente, a gente percebe que precisa muito mais amadurecer. Precisa ainda em muitas situações se edificar, se converter. Essa é a vida humana. Até o último suspiro, minha gente, a gente vai estar num processo de conversão. Ninguém está pronto. Quem se acha pronto é o extremo da soberba. No fundo, se acha desnecessitado de Deus, né? Nós não estamos prontos. E nós estamos nesse processo de retorno para casa. Por isso que a gente tem que ter esperança, fé. E a fé e a esperança deve ser o alimento que nos leva à frente. Não desistir, continuar, persistir, né? Tanto nas situações que diz respeito a nós mesmos, quanto nas situações que diz respeito às pessoas com quem convivemos. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Tem muitas mães de famílias, por exemplo, que está há anos rezando pela conversão dos filhos, né? Anos, e vai passando o tempo, qual a tendência? A perda da esperança, a perda da fé, a desmotivação, o desânimo, o cansaço, a murmuração. E o texto de hoje está dizendo assim, nós estamos em processo de retorno para casa. Vai dar certo. Por quê? Porque Deus é quem vai conduzir tudo. Espere em Deus, espere em Deus. Vai chegar o dia de pisar novamente na terra que outrora tinha sido prometida. Esse povo vai voltar para casa, vai sair da escravidão. Deus vai conduzi-los. E esse povo nunca mais vai cair na infidelidade. Esse povo nunca mais vai adorar falsos deuses. Esse povo nunca mais vai se submeter ao distanciamento de Deus. Mas é preciso esperar. É preciso esperar que o projeto de Deus se cumpra. Por isso, minha gente, nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, muitas são situações que exigem de nós esperança e fé. Hoje, peçamos para Deus, Senhor, nos dê o dom, a virtude teologal da fé e da esperança, para que nós continuemos a caminhar unidos a vós, não parar no meio do caminho, mas olhar, vislumbrar, mesmo que distante, a terra da promessa, mas desejá-la. Meus queridos, não desistamos daquilo que nós temos como sonho, para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família, para os nossos filhos, enfim, os nossos sonhos devem ser alimentados, na certeza de que Deus está lutando e caminhando junto de nós. Creiamos nisso. Força e coragem. Desejo a você um sábado fantástico, cheio de Deus, fim de semana cheio de paz e alegrias. Que Deus os abençoe e os proteja sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.